Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Enquanto a gente vai localizando, eu quero, nesta oportunidade, desde já ser grata ao Senhor Jesus por estar aqui nessa casa. É uma honra estar aqui com vocês, poder ter a oportunidade de fazer uso mais uma vez da palavra. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que aqui me recebem, a toda a liderança, ao pastor desta casa. Deus abençoe, pastor, pela confiança, todos os obreiros. Hoje é um dia que eu estou mais feliz do que o normal. Se a minha voz falhar, você vai dando glória, tá bom? Eu estou vindo de um fim de semana muito agitado, onde eu preguei em todos os períodos, ontem, hoje. Então hoje minha voz já está esgotada. Mas eu creio que o Senhor vai falar. Ele já tem falado. E Ele vai continuar falando. Hoje eu estou muito feliz com o Senhor porque hoje é dia 3 e todo dia 3 eu me lembro do que aconteceu na minha vida 5 meses atrás. Eu sofri um acidente e esse acidente quase me desenganou. Quando eu cheguei no hospital, no dia 1º de maio, aliás, no dia 2 de maio, sofri um acidente no dia 1º. No dia 2, eu estava no hospital e recebi a notícia de que eu havia tido uma lesão na minha coluna. E havia perdido uma vértebra da minha coluna, a minha L1. Quando eu cheguei no hospital, ela já estava esfarelada. E eu soube que teria que passar por uma cirurgia de emergência. E naquele momento eu senti muito medo, porque eu nunca havia feito nenhuma cirurgia, nenhum tipo de procedimento antes, nunca havia nem arrancado um dente na minha vida. E agora teria que passar por uma cirurgia grande e delicada na coluna. Mas o Senhor, em todo o tempo, enquanto eu estava no hospital, antes da cirurgia, o Senhor falava comigo. Quando eu recebi a notícia de que teria que passar pela cirurgia, eu orei e disse assim: Senhor, eu já ouvi falar que o Senhor restaura. Eu já ouvi falar de gente que entra no consultório com câncer e quando faz o segundo exame o câncer desapareceu. Eu sei que o Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser na minha vida. Mas se o Senhor quiser que eu passe por isso, o Senhor tem um propósito maior. E eu vou passar. E o Senhor quis que eu passasse. Eu fui fazer a cirurgia, a minha cirurgia durou aproximadamente 11 horas. Essa cirurgia me presenteou com uma prótese na coluna, 2 placas e 8 parafusos. Só que o mistério começou quando eu cheguei no hospital e havia uma lacuna na minha coluna, pelo osso que havia sido esfarelado. Ficou um espaço vazio. A minha medula estava totalmente comprimida por causa do peso. Por quê? O osso que estava em cima não desceu e o que estava embaixo não subiu. E ficou uma lacuna vazia ali. Desde aí, o mistério já começou e os médicos já começaram a se perguntar: ué, como que você está de pé ainda? Fui para a cirurgia, passei pela cirurgia e os médicos diziam em todo o tempo para minha família, para os meus pais, para minha irmã, para o meu noivo, que não havia garantia de como eu sairia do centro cirúrgico, porque a minha cirurgia de fato é uma cirurgia muito delicada. Quem tem problema de coluna, antes eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Quem tem problema de coluna sabe a dor que é. E é muito delicada, é uma área muito delicada. Passei pela cirurgia, os médicos dizendo em todo tempo: a gente não pode garantir nada, a gente não pode falar nada. Mas enquanto eu estava sendo operada, o Espírito de Deus visitou a minha vida.
E eu tive uma das experiências mais inesquecíveis de todas. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus pessoalmente. Eu não consegui ver o rosto porque brilhava demais, mas a voz para mim era inconfundível. E o Senhor disse assim para mim enquanto eu estava sendo operada: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Não é hora de você vir para o céu ainda, porque eu vou te revelar a parte do céu na terra. Irmãos, eu saí da cirurgia sem sequer uma sequela. Eu tive uma raiz nas minhas costas amputada e os médicos disseram assim: você vai perder parte da sensibilidade do seu lado direito. Irmãos, para não dizer que eu não perdi nada, só uma pequena parte aqui das minhas costas não tem sensibilidade. O resto foi tudo preservado. Eu glorifico ao Senhor porque há 5 meses atrás o Senhor falou comigo e disse: Isabela, todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar de mim para o meu povo, lembre-os que eu sou o mesmo, que eu não mudei, que eu sou o mesmo Deus que fazia no passado, o mesmo Deus que faz no presente e o mesmo Deus que vai continuar fazendo até que Jesus venha. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque eu tenho vivido milagres diários. Milagres, milagres. As pessoas diziam que depois dessa cirurgia eu demoraria 2 meses para levantar. No dia seguinte eu já estava de pé e o médico estava fazendo eu andar pelo quarto. O que era para acontecer entre 1 ano, 6 meses ou até 1 ano, que era a calcificação dos ossos na prótese. No mês passado eu tive uma consulta de rotina, fui ao médico, meu cirurgião, ele pegou o raio-x novo e pegou o raio-x antigo e ficou olhando um para o outro. Aí eu falei: agora já era. Agora, eu falei, andei pulando demais nos cultos ultimamente, que a gente só descobre que é pentecostal quando não pode pular. Porque antes eu não sabia, e quando eu não podia eu ficava me segurando na cadeira, segurava no banco, segurava no chão. E aí eu falei, andei pulando demais, ele vai falar que tem um parafuso solto, um parafuso quebrado, alguma coisa. Aí o médico olhou pra mim e disse assim: Isabela, você tá vendo isso daqui no seu raio-x? Eu falei, tô, mas não tava vendo nada, né? Que só médico enxerga essas coisas. Falei, tô vendo. E ele falou assim: tá nada, deixa eu te explicar. É uma boa notícia. Isabela, pode seguir a sua vida normal. O que era para acontecer em 1 ano, em 4 meses já aconteceu. As suas próteses estão calcificadas, não há risco de dano, de quebra ou de rejeição. Aleluia! Isso é só Deus que faz. Isso é só Deus que faz. Então eu estou muito feliz aqui nessa noite. Porque não era para eu estar aqui. Mas tem um louvor que tem feito parte da minha vida, que diz assim, que pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória ao nome de Jesus. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui e poder dizer que Ele é bom. Atos capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O Senhor ardeu esse texto em meu coração e eu quero compartilhá-lo com você. Diz assim, a partir do verso 6. Ora, e eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia.
e permanecemos por vários dias nessa cidade. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada, e toda a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E Lucas termina essa declaração dizendo: e ela nos constrangeu a isto. Aleluia! E ela nos constrangeu a isto. O apóstolo Paulo está vindo de sua primeira viagem missionária e foi uma viagem bem sucedida. Os propósitos de Deus foram alcançados. E o desejo dele agora, aqui no capítulo 16, é partir para uma segunda viagem missionária. Ele, acompanhado de toda a comitiva missionária, toda a caravana missionária, todos aqueles que eram cooperadores desta obra, ele decide então traçar um novo plano, estabelecer um novo plano para que eles embarquem em uma nova jornada missionária. A visão de Paulo é: vamos para a Ásia, porque a Ásia tem um alto potencial evangelístico. Vamos para a Ásia, porque o terreno na Ásia é fértil, é propício para o que nós vamos fazer. Vamos para a Ásia, porque na Ásia certamente nós teremos êxito. Vamos para a Ásia, porque a Ásia tem um alto potencial de crescimento. Vamos para a Ásia, porque quando a gente pregar a palavra na Ásia, as pessoas serão alcançadas e ali nós teremos muitos frutos. A visão de Paulo, de fato, não é uma visão errada. A gente vai entender um pouco mais para frente que é verdade. A Ásia era um terreno fértil e propício para a pregação do Evangelho, para que fosse anunciado Cristo Jesus, para que ali nascessem as igrejas de Deus. E a gente vai observar dentro do contexto do Novo Testamento e depois até desse capítulo, a gente vai observar as primeiras igrejas que nascem na Ásia, que no primeiro século da igreja tornam-se as igrejas principais. Nós vamos ver, por exemplo, no livro do Apocalipse, quando o Senhor vem e dar as revelações para João, e ele vai dizer para João: o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia era de fato um terreno fértil. O apóstolo Paulo não está errado em sua visão. Ele tem desejo de ir à Ásia porque ele sabe que ali o terreno é fértil e que ali a produtividade será alta. Paulo quer ir para a Ásia. Paulo está se preparando para ir para a Ásia. Paulo está preparando a caravana para ir para a Ásia. Mas no meio do caminho, o Espírito de Deus lhe aparece e diz: não. O projeto dele é: vou para a Ásia, porque na Ásia certamente terei êxito. Vou para a Ásia, porque diante dos meus olhos é a melhor coisa a se fazer agora. Mas o Espírito vem e diz: não. Todas as vezes que você recebe o Espírito Santo em você, no começo da sua caminhada, quando você for fazer alguma coisa errada, você vai sentir um incômodo e não vai conseguir discernir o que é. É o Espírito Santo de Deus. Depois, quando você se torna um pouco mais maduro na fé, você vai conseguir discernir
Quando o Espírito fala com você, quando ele diz para você, isso eu quero, isso eu não quero, isso vai, isso não vai, isso pode, isso não pode, você vai começar a discernir quando o Espírito fala com você. Só que o caso aqui de Paulo é um caso diferente. O que ele está fazendo não é nenhum pecado. O que ele está intentando fazer não é nada ruim. Então é ter muita intimidade com o Espírito Santo para aceitar o não quando tudo aparentemente já cooperou para o sim. É ter muita intimidade com o Espírito Santo, estar consciente de que ele pode dizer não para alguns projetos, não para alguns caminhos, não para algumas portas, quando tudo aparentemente coopera para o sim. É pecado ir para a Ásia? Não, não é. Mas não era o que o Espírito de Deus tinha para eles naquele momento. Então Deus vai começar a revelar-se de uma maneira diferente ao apóstolo Paulo e a todos os missionários que estão diante dessa missão, diante desse propósito. O Espírito Santo vai revelar-se a ele e vai dizer assim: não quero que você vá agora. Não tenho isso para você agora. Não tenho este caminho para você agora. Não é esta a minha direção para a tua vida agora. E a gente precisa entender uma coisa. Os nãos de Deus, agora, os nãos de Deus na nossa vida neste momento, garantirão um sim dele muito maior depois. O problema é que todas as vezes que tudo coopera para o sim, e o Senhor vem e diz não, a gente tem a sensação de estar paralisado. A Bíblia vai dizer para nós que quando o Espírito vem e diz assim, não, o Espírito Santo também não diz para onde eles têm que ir de imediato. E qual é a sensação? Paralisia. Eu estava pronto para ir, eu estava pronto para fazer, eu estava pronto para embarcar nessa jornada, eu estava pronto para entrar por essa porta, eu estava pronto para assumir essa cadeira, eu estava pronto para trilhar esse caminho, e o Espírito veio e disse não, mas também não disse para onde que é para eu ir. Então a sensação que a gente tem é de estar paralisado. Mas eu vou dizer algo que o Espírito Santo disse a mim enquanto eu li esse texto. Guarde isso, por favor. Todo aquele que espera em Deus jamais estará paralisado. A sensação é de paralisia, porque parece que você não está andando, porque parece que você está perdendo tempo, porque parece que o tempo está correndo e está correndo ao seu desfavor, porque parece que só você não está indo, só você não está fazendo, só você não está acontecendo, só você não está envolvido, só você não vai, só você não tem, só você não é. A sensação é de paralisia. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, essa sensação vai cair por terra, porque todo aquele que espera em Deus jamais estará paralisado. Alguém está indo por conta própria e não vai chegar a lugar nenhum. Alguém está trilhando o seu próprio caminho e não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Todo aquele que espera em Deus jamais estará paralisado. Aleluia. A sensação é de paralisia. Por quê? Porque tinha tudo para ir, mas o Espírito disse não. Estava tudo certo. Eu já tinha até escolhido tudo, como eu ia fazer, por onde eu ia, mas aí Deus veio e disse, não faça, não vá, não quero. Aí estão olhando para você e estão dizendo assim, você está perdendo tempo. Olha para o fulano já foi. Olha para ela, mais nova que você, já foi. Olha para ele, já era para você ter estado lá há muito tempo. Mas eu vou liberar de novo ao seu coração para que você entenda isso. Quem espera em Deus jamais está paralisado. Aleluia. Quem espera em Deus tem a garantia de chegar mais longe do que todo aquele que trilha o seu próprio caminho. Quando o Espírito vem e diz não, eles decidem ficar. E esse é o preço da intimidade. Eles escutam a voz do Espírito Santo, obedecem e
param no lugar onde estão. Aí uma noite, o Senhor vai visitar a Paulo com uma visão. E a visão que ele tem é totalmente o contrário daquilo que ele havia projetado. Por quê? O projeto dele é: vou para a Ásia. E aí a visão vem e aparece um homem da Europa. Um varão macedônio dizendo: atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Só que a Ásia, geograficamente falando, a Ásia naquele tempo é muito maior do que a Europa. Paulo está olhando para a Ásia e está dizendo: eu tenho grandes projeções para lá. Eu vou ter êxito porque olha o tamanho do terreno, olha o tamanho do lugar, olha a estrutura deles. Só que aí o Espírito vem e direciona ele para a Europa, um lugar bem menor, um lugar bem menos estruturado espiritualmente falando. Deus está direcionando Paulo para um lugar que aparentemente é menor do que a sua projeção. Ele queria ir para a Ásia. A Ásia é um lugar grande. Deus quer que ele vá para a Europa. A Europa é um lugar pequeno. O pensamento dele é: vou para a Ásia, um lugar grande. Mas a direção de Deus é: vá para a Europa, ainda que pareça pequeno. Porque a gente precisa entender uma coisa: nós estamos invertendo muito as coisas nos nossos dias atuais. A gente acha que todo aquele que recebe direção de Deus já começa de cima, e não é verdade. Todo aquele que recebe direção de Deus começa de onde Deus quer que comece. E tem vezes, existem circunstâncias e situações onde você não vai começar logo de cima. E posso te dizer uma coisa? Na maioria das vezes com Deus é assim que funciona. As pessoas estão dizendo assim: não é a direção de Deus? Não foi Deus que disse? Não foi Deus que falou? E por que é que as coisas não estão acontecendo rápido? E por que é que as coisas não estão acontecendo dessa maneira? E por que é que as coisas não estão andando desse jeito? É porque as pessoas não entendem que, apesar do lugar ser pequeno, a direção é muito grande. As pessoas não conseguem compreender que pequenos começos não invalidam grandes finais. Porque o mais importante, meu irmão, não é a maneira como você começa. Eu não estou desprezando o teu começo, mas eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que começou muito mal. Eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que começou no tráfico, começou nas drogas, começou na prostituição. Tem gente aqui que está me ouvindo que começou nos vícios. Tem gente aqui que começou muito mal. Mas o mais importante não é a maneira como você começa, mas sim a maneira como você vai terminar. Paulo começou sendo um perseguidor, mas terminou dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. José começa na cisterna, mas termina no palácio. Davi começa no campo, mas termina no palácio. Jesus começa na cruz, mas termina glorificado. Então não importa a maneira como você comece. Se você está debaixo de uma direção de Deus, pode ir, porque Ele é quem vai garantir o teu final. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o lugar pode parecer pequeno, mas se a direção veio de Deus, fique tranquilo, ela é grande. Fique tranquilo. Estão olhando para você, estão dizendo: lugar pequeno, ambiente pequeno, projeto pequeno, mas se a direção saiu do trono de Deus, fique tranquilo. Não importa como você começa, importa como você vai terminar. Alamassuri camarácia, elemácia calabarassúria. Eu não sei como você começou. Mas eu tenho certeza do fim que está projetado para você. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
pequenos começos não invalidarão grandes finais. Se a direção de Deus pode ir, e é o que acontece. Apesar de aparentemente a visão dele ser melhor, ele confia naquilo que Deus está falando. Então, eu vou, Senhor. Porque a visão virá de uma pessoa pedindo ajuda, pedindo socorro, e uma coisa é certa: Deus nunca vai te dar um chamado, um ministério ou uma promessa que comece em você e termine em você. Paulo está dizendo, vamos para lá e teremos êxito. Só que tem gente na Macedônia pedindo socorro. E o que Deus entregou para Paulo não é para ele ter êxito em seus âmbitos pessoais, mas sim para que ele alcance os propósitos divinos. Se você pede uma bênção que não vai alcançar ninguém além de você, sinto muito lhe informar, Deus não vai te abençoar. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para usar com seus próprios deleites. Deus nunca vai te dar nada que fale só sobre você, que alcance só você, que abençoe só você. E isso aqui é inteligência espiritual. Um conselho de Deus para nós nessa noite, isso aqui nem estava programado, mas o Espírito falou ao meu coração agora. Um conselho de Deus para nós nessa noite: quando for pedir algo a Deus, reveja o teu pedido. Peça algo que alcance a você, mas que alcance a tua casa, que alcance a tua família, que alcance a tua igreja, que alcance a tua liderança, que alcance o teu pastor, que alcance os teus amigos, que alcance os teus parentes. Porque se começa em você e termina em você, não vem de Deus. Aí tem alguém na Macedônia pedindo socorro. E Deus não vai adiar a ajuda. Tem gente na Macedônia pedindo socorro. Sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que a Bíblia vai dizer que quando Paulo tem a visão e compartilha aos seus companheiros, Lucas vai dizer, e imediatamente fomos, porque concluímos que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Vou te explicar. Quem tem a visão? Paulo. Mas todos os seus companheiros decidem acompanhá-lo nesta visão. Sabe por quê? Porque chega um tempo na tua vida onde Deus vai cortar gente sem propósito. Gente que só senta na tua casa para falar mal de um, do outro e do outro. Gente que só te coloca em grupinhos sem propósito. Gente que não tem propósito de vida. A tesoura de Deus vai passar na tua vida. E não fique chateado se alguém parar de te ligar, se parar de frequentar a tua casa, se parar de pedir para você ir lá na casa dela. Ei, Deus vai tirar gente sem propósito, porque está na hora de gente sem propósito sair da tua vida. Só vai ficar quem está acompanhando a visão. Só vai ficar quem vai para a guerra com você. Só vai ficar gente que vai olhar para a tua situação e vai dizer, a gente vai orar, a gente vai guerrear, a gente vai jejuar, a gente vai descer na madrugada, a gente vai fazer propósito. O Paulo tem a visão, mas o Lucas diz, eu vou subir com você. O Paulo tem a visão, mas o Lucas diz, pode me envolver na caravana. O Paulo tem a visão, mas o Lucas está dizendo, eu vou com você. Paulo, você não vai sozinho para a Europa. Nós estamos indo com você. Aleluia. Aleluia. Deus vai levantar gente para acompanhar a visão que Ele te deu. Chega de gente sem propósito do teu lado. Chega de gente que não quer nada com a presença de Deus. Chega de gente que só te envolve em coisa errada. Deus vai colocar gente que vai dizer, a visão é tua, mas eu entro na guerra com você. A família é tua, mas eu desço na oração com você. O projeto é teu, mas pode contar comigo. Você tem coragem de olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, pode contar comigo?
Alamácia calabaraçúria. Não diga se é verdade. Só se for verdade, diga: pode contar comigo. Se precisar de oração, pode contar comigo. Se precisar entrar no propósito, pode contar comigo. Se for para coisa sem propósito, me deixa fora. Mas se for para propósito do céu, pode contar comigo. Camassúria. Elebarasúria. Estou sentindo graça de Deus aqui. Elava camassúria. Eremassuri elemandorebaio camaraia séria. Imediatamente concluímos que o Senhor nos chamava. Aleluia! Aí eles vão Bendito Deus. e chegam em um lugar da Macedônia chamado Filipos, uma pequena colônia. As colônias romanas daquele tempo eram pequenas Romas, lugares estruturados, lugares com alto padrão de arquitetura, de engenharia, porém lugares moralmente deturpados, lugares de muita podridão espiritual, lugares onde as pessoas se deixavam levar por suas próprias concupiscências, por seus próprios desejos. Quando eles chegam nessa pequena cidade, nessa pequena colônia, não há sequer uma sinagoga. Sabe de quantos homens era necessário para constituir-se uma sinagoga? 10. Eles estão em um lugar onde não existem 10 homens para constituírem uma sinagoga. Olha o ambiente onde Deus os levou. Olha o lugar para onde a direção de Deus os enviou. Eles chegam nesse lugar e não há sequer uma sinagoga. Mas apesar de não haver um lugar propício, uma notícia corre na cidade. E que notícia é essa? Este lugar é um lugar de oração. Aleluia. Este é um lugar de oração. O ambiente não é dos melhores, mas tem gente orando. A cidade não é das melhores, mas tem gente orando. O ambiente não é favorável, mas tem gente orando. A notícia que corre é: tem gente do lado de fora na cidade, à beira de um rio, que está orando. E no sábado, os apóstolos se reúnem e vão até esse lugar de oração. Veja, a Bíblia não diz para nós que foram eles que atraíram as pessoas para este lugar. Mas eles foram atraídos porque sabiam que ali existia um lugar de oração. Um lugar onde as mulheres da cidade se reuniam para orar. E eu quero destacar a mulher que está destacada nesse texto e já encerro. Lídia. Quem é Lídia? Lídia é uma empreendedora, uma mulher rica, uma mulher que trabalha com importação e exportação de púrpura, porém que aos sábados está inserida na oração. Lídia tem uma casa cheia, ela não tinha marido. Os historiadores vão dizer que provavelmente ela era ou viúva ou solteira, mas a casa dela era cheia, cheia de gente que ela cuidava, cheia de servos, cheia de pessoas que trabalhavam com ela. A casa dela era repleta de gente. Lídia é uma mulher ocupadíssima, empreendedora, trabalha, tem uma casa para administrar, mas no dia da oração Lídia não falta. Lídia não abre mão do momento de oração e ela é encontrada naquele ambiente. Escute.
Quando eles chegam lá, aquelas mulheres estão naquele lugar de oração. E a Bíblia vai destacar para nós Lídia, essa mulher, essa empreendedora. Porém, Lídia, a Bíblia vai dizer, era temente a Deus. A palavra temente aqui não tem o mesmo significado que nós conhecemos hoje. O termo temente era usado para pessoas simpatizantes da fé. O que é um simpatizante da fé? Ou para que era usado este termo naquela época? Para pessoas que oravam, que cantavam, que estavam inseridas, porém que não tinham um envolvimento pessoal. Os simpatizantes são essas pessoas. Cantam junto, estão na oração, mas na hora de se envolver, não querem. Lídia estava no ambiente de oração, fazia parte do grupo de oração, da caravana de oração, que todos os sábados saía para fora da cidade e ia à beira do rio orar, porém Lídia não era convertida. Simpatizante. Cantava os mesmos louvores que todo mundo, orava junto com todo mundo. Foi reconhecida naquele lugar como uma das mulheres que oravam, porém não se envolvia. Aí eu entendo algo maravilhoso. É que nas nossas Macedônias, a nossa visão muitas vezes está limitada. Limitada ao lugar onde nós estamos. Lídia estava na beira do rio, orando, junto com as mulheres, pedindo ajuda, pedindo socorro ao Senhor. E aparentemente, em ambientes de oração, nós não vemos as coisas acontecerem imediatamente. Você está orando, Lídia, está pedindo ajuda e aparentemente não tem nada acontecendo. Mas a gente precisa entender uma coisa. É que Lídia não sabe. Mas enquanto ela está orando aqui, vamos voltar lá para o verso 6. Deus está visitando a caravana missionária lá. Dentro da Macedônia, que são os ambientes de oração em que nós estamos inseridos, a gente precisa reconhecer uma coisa. Não é porque a gente não vê que não tem nada acontecendo. Enquanto ela está orando aqui, em um outro ambiente, o qual ela não tem domínio, o qual ela não vê, o qual ela não ouve, Deus está enviando respostas. Na Macedônia não tem nada acontecendo, mas a caravana que ia para a Ásia está fazendo a rota contrária, só para ir de encontro a gente que está orando. Na Macedônia, nada acontecendo, mas enquanto elas estão orando, Deus está visitando a caravana missionária, a rota profética está dizendo: vocês não vão para a Ásia, vocês vão para o lugar onde tem gente orando. Sabe o que eu vim pregar para você aqui nessa noite? Não pare de orar. Ainda que diante dos seus olhos não esteja nada acontecendo, você precisa reconhecer: existe um outro ambiente ao qual você não tem acesso, existe um outro lugar que os seus olhos não veem, existe um outro lugar que você não tem domínio, mas é este lugar de onde saem as respostas de Deus. Enquanto tem gente na Macedônia orando, tem gente visitando lá ao outro lado, Deus está lá na Mísia visitando e dizendo: vocês não vão para a Ásia, vocês vão para a Macedônia. Enquanto tem gente orando na Macedônia e aparentemente não tem nada acontecendo, Deus está mudando a rota de alguém. Enquanto tem gente na Macedônia orando e aparentemente não tem nada acontecendo, Deus está movendo algumas coisas para que a resposta chegue na beira do rio. Ei, enquanto você está na beira do rio orando, Deus está visitando lá do outro lado. Deus está enviando resposta de um lugar de onde você não tem acesso, de um lugar onde os seus olhos não contemplam, de lugares de onde os seus ouvidos nunca ouviram falar, mas é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o reforço, é de lá que vem a resposta. A Lídia está na beira do rio e é uma mulher simpatizante, mas Deus vai enviar a resposta para ela para dizer: Lídia, eu vou te mostrar que muito melhor do que apenas crer é se envolver comigo. Eu vou te mostrar, Lídia, que não basta estar aqui, não basta cantar o que todo mundo canta, não basta orar que nem todo mundo ora, não basta, Lídia, apenas acreditar. O que eu
coisas mudarem ao teu respeito. A Bíblia vai dizer para nós que todos os sábados elas oravam, mas nada diferente acontece na vida de Lídia, até que um dia a rota missionária de Deus chega naquele lugar, e quando chega a Bíblia vai dizer, e o Senhor lhes abriu o coração para que elas compreendessem aquilo que Paulo lhes pregava. O que é isso, Isabela? É Lídia abrindo o coração e dizendo, eu não quero apenas acreditar, eu quero me envolver, eu não quero apenas estar aqui na igreja, eu quero me envolver, eu não quero apenas fazer parte do grupo, eu quero me envolver com o reino de Deus, eu quero me envolver com os projetos de Deus, eu quero me envolver com as propostas de Deus, eu quero me envolver. E a Bíblia vai dizer para nós que quando Lídia se envolve, ela é batizada, e isso é extraordinário. Quando o Senhor lhes abriu o coração e ela ficou atenta às coisas que eles diziam, a Bíblia vai dizer assim, e ela foi batizada em toda a sua... Porque quando você se envolver, você vai entender porque Deus não enviou profeta até hoje lá. Sabe por que Deus não enviou profeta até hoje? Porque o profeta de lá é você. Alacalassúria. Remandorevasúria. Sabe por que Deus não vai levantar outra pessoa? Porque Ele já levantou você lá. Quando Lídia é envolvida, todos da sua casa se envolvem também. Lemassúria. Calamandassúria. Então entenda uma coisa, vai começar em você. Alamassuri. Camarácia. Vai começar em você. Vai começar em você. Olhe para quem está do seu lado e diga, vai começar em você. Não, profetiza para ele, profetiza para ela. Vai começar em você. Deus não enviou o profeta até hoje porque o profeta de lá é você. Deus não levantou ninguém até agora porque Ele já havia levantado você. Ei, vai começar em você. E depois de você vai vir o outro. E depois do outro, outro. Deus vai alcançar a todos que estão ao teu redor. Porque o que Ele te entregou não é só sobre você, mas é sobre você e sobre todos os que estão à sua volta. Começa em você, mas não para em você. Começa em você, mas transborda de você e alcança outros. Começa em você, mas não vai ficar paralisado só em você. Vai alcançar a outras pessoas também. Termino. Quando tudo aquilo acontece e a declaração é extraordinária, a Bíblia vai dizer que Lídia olha para eles e diz assim, se tudo isso que aconteceu nesse rio é verdade, aleluia, se tudo que aconteceu aqui agora é verdade, vamos para casa comigo. Por quê? Porque ela não quer limitar o envolvimento dela apenas à beira de um rio. Ela não vai limitar o envolvimento dela apenas ao domingo, culto da família. Ela quer levar para casa porque ela quer viver esse envolvimento no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, aleluia, aleluia, em abril, em maio, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro de novo, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e até que Jesus venha. Lídia está dizendo, eu não quero apenas ficar envolvida aqui dentro, mas que esse envolvimento vá lá para fora comigo, que esse envolvimento que acontece aqui dentro das nossas igrejas não fique paralisado dentro das quatro paredes, mas que ele entre com a gente nas nossas empresas, que ele entre com a gente nas nossas faculdades, que ele vá com a gente em todos os lugares onde nós vamos. Lídia está dizendo, se tudo que aconteceu aqui é verdade, então eu não aceito ter a mesma vida que eu tinha antes. Se tudo que aconteceu comigo aqui é verdade, então eu não quero viver a mesma coisa que eu venho vivendo há anos. Se tudo que aconteceu comigo aqui é verdade, se aquilo que Deus usou vocês para falar comigo é verdade, então vamos para casa, vamos para casa, vamos para
envolvimento. Chega da gente viver momento de envolvimento. Se envolve no congresso e não se envolve nunca mais. Se envolve no domingo, mas na segunda é tudo de novo. Não, Deus está dizendo nessa noite: ei, eu te quero envolvido 24 horas por dia. Eu te quero envolvido 7 dias por semana. Eu te quero envolvido todos os dias da sua vida. Chega de viver tempos e períodos de movimento e de envolvimento. Você vai levar para casa, porque chega de ficar envolvido só momentaneamente. Eu quero uma vida de envolvimento com você. Uma vida. Não é sobre um momento, é sobre uma vida. Sabe por quê? Porque Deus não tem para você um projeto momentâneo, Ele tem um projeto vitalício. Deus não quer viver de momento com você. Deus não quer que você ore 5 dias, 5 horas por dia, e na outra semana não ore nem 1 minuto, não. Deus quer constância, Deus quer envolvimento, Deus quer dia a dia, Deus quer todo dia, toda hora, em todo momento. Ele te quer envolvido. Não são períodos, é para a vida inteira. Eu encerro a minha oportunidade